Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse daqui é um texto da Opus Dei, de São José Maria Escrivá. Não que o texto é de São José Maria Escrivá, mas usa-se alguns dos ensinamentos dele e as passagens do Evangelho, principalmente a passagem do Evangelho em que Jesus caminha sobre as águas e pede para Pedro caminhar também. Tá? Vamos começar a leitura comentada. Caminhar para Jesus Cristo. Seguindo os ensinamentos de São José Maria, contemplamos nesse artigo a passagem do Evangelho em que Jesus caminha sobre as águas. Entrando na cena, como se fôssemos um personagem a mais, compreenderemos que junto deles superam-se as dificuldades, inseguranças e temores. Vários milhares de pessoas tinham escutado a pregação de Jesus Cristo e tinham se saciado com os pães e os peixes que ele lhes tinha proporcionado. Então, isso é aquela passagem um pouquinho antes, que Jesus ele estava pregando para milhares de pessoas, 5.000 pessoas, e ele multiplicou os pães e os peixes. Ele tinha 5 pãezinhos e 5 peixinhos e conseguiu multiplicar os pães e os peixes e distribuiu para as multidões, e ainda sobraram 12 cestos cheios, né? Com tal abundância, a ponto de ter sobrado uma boa quantidade. Supõe-se que os apóstolos tenham ficado assombrados. Juntamente com o assombro estavam embargados de alegria, tinham experimentado uma vez mais a proximidade do Senhor. Pode parecer que esta nova experiência não deveria ter maior importância para quem já estava habituado a conviver com Jesus Cristo. Porém, como esquecemos tão rapidamente os momentos em que apalpamos a presença de Deus ao nosso lado, e por isso, como voltamos a nos surpreender e alegrar quando a percebemos de novo. Quantas vezes notamos com clareza que Deus está junto de nós, que não nos abandonou num momento importante, e nos enchemos de uma alegria e de uma segurança que não se devem somente ao bom resultado do que nos interessava, mas também e principalmente à consciência de que vivemos com o Senhor. Às vezes essa é a grande alegria do cristão, quando a gente tem essa consolação que, na verdade, não é nem um bom resultado que a gente alcançou, não é nem as coisas aqui da terra que a gente alcançou, mas quando a gente sente essa presença forte do Senhor e essa alegria de saber que a gente vive com Ele, que Ele está conosco. Isso é a maior alegria do cristão, é muito bom ter essa segurança. E, no entanto, quantas vezes o perdemos de vista e deixamos que nos oprima o medo de que outro assunto importante não termine tão bem quanto. Como se Deus pudesse se esquecer de nós, ou como se a cruz fosse sinal de que ele se afastou. Então, na verdade, a gente tem essa tendência de que quando as coisas estão boas, a gente se alegra muito no Senhor, sente, né, que Ele está junto da gente, mas muitas vezes aparece alguma dificuldade e a gente tem a impressão que Ele se afastou, que Ele não se preocupa mais com a gente, que Ele não está mais olhando para a gente. Voltamos ao Evangelho. Depois de despedir a multidão, Jesus pediu aos apóstolos que passassem à outra margem do lago, enquanto ele dedicava um tempo à oração. Jesus, em todo o Evangelho, se retirava para orar ao Pai. Mesmo ele vendo Deus face a face, ele sendo o próprio Deus, né? O Deus Filho, Deus Pai, ele, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele orava, ele pedia ao Pai. Por isso que nós devemos orar também, né? Para eles, especialistas como eram, a travessia não apresentava uma particular dificuldade. Vamos lembrar que Pedro era pescador experiente, e mesmo que apresentasse, depois do que acabavam de presenciar, que obstáculo poderia parecer-lhes insuperável? Então, olha que interessante, eles estavam cheios de uma certa confiança, né? Então, Deus estava com eles, né? Eles sentiam a presença de Deus, Deus tinha feito um milagre ali, então eles estavam extremamente confiantes, né?
Pouco a pouco, a barca foi se afastando da terra e chegou um momento em que ficou muito lenta. Quando caiu a noite, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Não podiam voltar atrás, mas tampouco parecia que avançavam. Tinham a impressão de que as ondas e o vento, as dificuldades, tinham assumido o controle, e o único que lhes restava era tentar manter-se flutuando. Assustaram-se. Como parecia longínquo agora o milagre que tinham contemplado poucas horas antes. Olha como é interessante isso. Às vezes Deus faz uma maravilha na nossa vida, faz um grande milagre que a gente sabe que foi só o Senhor, foi só por causa do Senhor. Mas aí vem outra tribulação e a gente já esquece do milagre que Deus fez, já esquece da presença dele. Se ao menos o Senhor estivesse com eles, mas ele tinha ficado em terra. Jesus, nessa passagem, ele pediu para os discípulos irem à frente. Jesus iria depois, porque ele ficou orando. Então os discípulos estavam sozinhos no barco aí. Sozinhos entre aspas, né? Não estavam com a presença física do Deus encarnado, né? Sim, tinham ficado, mas não os tinha deixado sós, não os esquecera, embora eles não soubessem. Contemplava do monte a sua dificuldade, o seu esforço e a sua fadiga. Ou seja, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, que nem ele faz conosco. Não é que ele esqueceu da gente, mas ele está olhando a nossa dificuldade, a nossa fadiga. Ele está no monte, ele está no céu. Jesus ressuscitou, ele foi para o céu, ele está cuidando de cada passinho da nossa vida. Não é que ele nos abandonou. Ele está ali, olhando, olhando. Na hora certa, ele age. Mas ele deixa que a gente evolua um pouco, né? É fácil que no início da vida interior se experimente com certa clareza o próprio progresso. Isso é uma coisa muito curiosa. Quando se inicia na vida espiritual, né? Quando se busca verdadeiramente seguir o que Jesus pediu, o que Jesus falou, buscar a lei da Santa Igreja, ter uma conduta condizente ao que está no Evangelho, né? Uma conduta centrada no Evangelho, a gente consegue ver os progressos dia após dia e uma satisfação enorme dentro de nós. Mas quando a gente já está há um bom tempo vivendo o que há no Evangelho, tendo isso como projeto de vida, essas consolações elas são um pouco mais raras, né? A gente não vê tanto o progresso como a gente vê no início, né? Porque é uma distância enorme quando você não vive o Evangelho e quando você começa a viver. A sua vida ela muda como Jesus fez da água para o vinho. É outra concepção, é uma alegria que uma pessoa que não vive o Evangelho não consegue compreender a alegria que se sente em, por exemplo, sair para andar na natureza ou olhar para as pessoas. É um amor que queima o coração. Quando a gente começa a viver no Evangelho e por amor começa a moldar a nossa vida pelo Evangelho. Não é que é uma obrigação que te colocam, é porque pelo amor a nossa vontade coincide com aquela vontade de Deus que está no Evangelho propondo para nós. É maravilhoso. Bom, aos olhos de quem começa a adentrar-se no mar, a margem se afasta rapidamente. Passa o tempo e, embora se continue lutando e avançando, não se percebe de modo tão patente. Sentem-se mais as ondas e o vento. A margem parece ter ficado fixa num mesmo ponto. É o momento da fé. É o momento de fomentar a consciência de que o Senhor não se desentendeu de nós. É o momento de recordar que as dificuldades, o vento e as ondas formam inevitavelmente parte da vida, dessa existência que temos que santificar e com a qual lidamos sabendo que estamos muito acompanhados por Jesus Cristo. Então aí está a passagem para uma fé adulta, que é a passagem daquela parte do Evangelho, quando o semeador semeou em boa terra,
na terra que era infértil, na terra que foi sufocada pelas pedras. Ou seja, aí que está. Aí que está o sol nessa planta, colocando a provação. E é aí que Deus está provando a nossa fé. E é esse o momento, quando a gente se afasta da margem, que é a segurança, né? Que Deus deixa a gente ir no barco e passar pelas dificuldades da vida, se mesmo assim a gente vai se abraçar de Jesus, se a gente vai continuar tendo fé que Ele está conosco, né? Então é essa a fé mais adulta, quando você, mesmo na dificuldade, você consegue reconhecer essa dificuldade, essa tribulação, como um presente vindo das mãos do Senhor e uma possibilidade para você se santificar, para você compreender melhor como foi Jesus Cristo, como foi a sua vida, como foi a sua paixão, como foi a sua perseguição, como foram as injustiças que ele sofreu. Então, isso faz com que a gente se configure a sua perfeita imagem, né? Aqui na Terra a gente busca a configuração com a perfeita imagem que é Deus. E Deus se fez carne, é Jesus Cristo. Então, a gente tem que imitar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo abraçava as tribulações como vindas de um presente do Pai. Era o que era necessário, era o que era preciso ser feito para nos salvar. E para a gente se salvar, a gente precisa traçar esse caminho, que tem dificuldades, tem tribulações, mas Jesus está sempre ali, no alto do monte, olhando a gente, conduzindo. A experiência da proximidade de Deus e do poder da sua graça não nos exime da tarefa de enfrentar a dificuldade. Ou seja, não é porque a gente sente Deus, a gente tem Deus junto da gente, que isso nos livra da dificuldade. Isso seria o paraíso, seria a realidade de Adão e Eva. Não, não é essa a realidade que a gente vive. Não podemos pretender que a parte sensível dessa experiência seja permanente. Não podemos pretender que, uma vez que estamos perto de Deus, os problemas não nos pesam. E tampouco podemos cair no erro de vê-los como uma manifestação de que o Senhor se afastou de nós, ainda que seja só um pouco e por um breve tempo. É por isso que a nossa fé, ela tem que ser uma fé racional. A gente tem que estabelecer racionalmente a nossa fé. Então, a gente sempre tem que ter claro que é aí que conduz a nossa fé. A gente crê em Deus, porque sem Deus não haveria nada. Como que o mundo pode ser feito? A gente vai voltando para trás, tem que ter uma causa per se, uma causa primeira, uma causa que não precisa de outra causa. Até o universo, ele tem uma causa, ele vem do Big Bang. Então, todas as coisas, além de Deus, elas são passageiras, são coisas criadas. E só em Deus a gente encontra a explicação para dar onde vem o tudo. O tudo não pode vir do nada, não faz sentido, lógico. E também a gente encontra Deus em nós mesmos, na nossa inspiração. A gente busca a beleza, a gente busca a bondade, mas da onde que a gente busca isso? Da onde que a gente aspira por essas coisas? Porque realmente existe alguma coisa que é perfeitamente boa, que é perfeitamente bela, que é perfeitamente justa, né? E isso é o Espírito de Deus, isso é Deus. A gente não conseguiria buscar essas coisas de homens, sendo que os homens são imperfeitos. Como que seres imperfeitos buscariam a perfeição? Essa perfeição ia ser falha. Então a gente consegue encontrar Deus nas coisas da natureza, quando a gente olha a perfeição como são feitas as coisas, olha a fecundação, por exemplo, um óvulo se encontrando ali com o espermatozoide dessas duas células de um pai, de uma mãe, né? Elas formam um novo ser ali naquele momento, e esse novo ser já tem todo o código genético, toda a estrutura perfeita para se desenvolver num novo ser humano. Então Deus se usa da nossa
da nossa biologia, de nós, do matrimônio, para que ele faça um novo ser humano. Olha que bonito, nós somos co-criadores também. Na vida, como que a vida acontece? Então, a perfeição, a minúcia com que as coisas na natureza são feitas, a razão áurea, tantas coisas maravilhosas ali que não são do acaso. Não tem como você, se você pegar e jogar várias bolinhas de gude que estavam separadinhas em vermelho, azul e verde, se você jogar ela, é muito mais provável que elas fiquem todas desarrumadas. Então, a organização, a ordem que tem no universo, vem de um espírito condutor, do espírito condutor que é a perfeição de Deus, né? E ele que traduz e conduz. Então, a nossa fé, ela não é uma fé baseada em sentimento, é uma fé puramente racional, de estudo, de procura, de filosofia, de ciência, de comprovação efetiva dos milagres. Então, é aí que a gente se ancora. Uma fé de sentimento é muito fraca, a gente não pode se basear nisso. As dificuldades são precisamente a ocasião de mostrar até que ponto amamos a Deus. Até que ponto somos bons com a aceitação serena dos inconvenientes que não pudemos ou não soubemos superar. Olha só, a dificuldade é uma grande oportunidade da gente provar que a gente ama a Deus. Olha que legal. Inquietações. Fazia tempo que Pedro e os demais lutavam contra o vento, as águas e com a sua própria angústia interior, quando o Senhor veio ajudá-los. Podia tê-lo feito de muitas maneiras, podia ter anulado em seguida a dificuldade ou apresentar-se na barca sem que o vissem chegar. Mas tinha outros ensinamentos para lhes transmitir. Aproximou-se deles, caminhando por sobre o mar. Olha como Jesus age, ele quer ensinar, é o perfeito mestre, ele quer sempre ensinar com as suas atitudes, com as suas ações. Ele está sempre preocupado que hoje eu e você estaríamos lendo o Evangelho nessa passagem e que a gente iria estar aprendendo algo a mais para seguir o seu caminho, né? Era noite e não era fácil reconhecê-lo. O fato era, por si mesmo, espantoso. Mas, além disso, eles já estavam assustados, e o medo rouba das pessoas que o sofrem a serenidade e a clareza de juízo sobre os acontecimentos que de algum modo os atinge. Nestas circunstâncias é compreensível a reação deles. Começaram a gritar. Olha que curioso, o medo é a primeira coisa que vai cortar a nossa racionalidade, né? Então a gente age pelo instinto, hein? O Senhor os tranquilizou. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Olha a segurança que Deus passa. Sou eu. Porque Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do universo. Ele fez céus e terra, Ele que comanda os mares. Sou eu, não tenhais medo. Ele não acalmou o vento e as ondas nesse momento, mas deu-lhes uma luz para que o coração deles não naufragasse. Sei que estáis atravessando dificuldades, mas não temais. Continuai lutando, confiai em que eu não vos esqueci e que continuo perto de vós. Então essa é a luz que ele dá quando a gente está se perdendo, a gente está perdendo a nossa racionalidade, a nossa conexão com Deus, a gente está ali no nosso instinto, basicamente virando um animal desesperado. Aí vem a luz de Cristo e fala, sou eu, tranquilizai-vos, estou convosco. E isso corta todo o desespero para a pessoa que tem fé e que ama a Jesus. Pedro teve uma reação impulsiva. Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti.
Entre os apóstolos, é quase sempre Pedro quem se lança, para bem ou para mal. É ele que recebe as reprimendas mais fortes do Senhor, e é ele também quem o confessa, com uma audácia que acaba arrastando os demais em movimentos difíceis. Mas a sua iniciativa de agora mostra-se surpreendente, inclusive num caráter impulsivo. Simão se encontraria no apuro de ter que descer da barca e apoiar-se numa superfície agitada, descontrolada, impossível de dominar e de prever. Então aqui a gente consegue ver no Evangelho quem é Pedro. Quem é Pedro? Desde o início, o Pedro é aquele que lidera os apóstolos, é o primeiro a tomar atitude, é o primeiro a professar a fé no Senhor, falar: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é Pedro. E por isso que Jesus, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. E Pedro é a base fundante da igreja. É a pedra fundamental da igreja. Jesus é quem? É a pedra angular, é aquele que orienta a sua igreja. Então Pedro é a base em cima de quem Jesus constrói a igreja. Pedro a base e Jesus é a pedra angular, que vai guiando pelo Espírito Santo o crescimento da sua igreja, que é o corpo de Cristo. E é interessantíssimo isso, né? Por isso que Pedro é o primeiro Papa. De acordo com a sucessão apostólica, Pedro é o primeiro Papa, aquele que é o responsável por liderar o corpo de Cristo na Terra, que é a igreja peregrina, né? A voz do seu mestre passou um pé pela borda, depois o outro, e pôs-se a caminhar em direção ao Senhor. Queria aproximar-se de Cristo e estava disposto a qualquer coisa para consegui-lo. Então, olha só. Então, Pedro, corajoso, ele ia enfrentar a dificuldade, mas ele estava com os olhos fixos no Senhor. Manteve os olhos fixos no Senhor, né? Então, nada mais importava. Ele fixo com os olhos no Senhor, ele passava por qualquer dificuldade. E é aí que vem a fé. Aí que a gente enfrenta tudo na nossa vida, quando a gente tem os olhos fixos no Senhor. Aí a gente consegue. Oxalá os propósitos de maior generosidade que formulamos perante o Senhor em momentos de inquietação não fiquem só em palavras. Oxalá a nossa confiança em Deus seja mais forte que a indecisão ou temor de pô-lo em prática. Oxalá sejamos capazes de passar os nossos pés pela borda, embora suponha apoiá-los numa base aparentemente nada apta para sustentar-nos, e caminhemos em direção a Jesus Cristo. Porque para ir em direção a Deus é preciso arriscar, é preciso perder o medo das inquietações, é preciso estar disposto a pôr a vida em jogo. Isso é a confiança. Isso é a confiança. A gente tem que se gastar. Jesus, quando estava ali na cruz, ele se esvaziou. Ele não havia mais sangue. Ele deu todo o sangue dele. Não tinha mais. Tudo que ele tinha que ensinar, ele ensinou. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Todo o sangue que ele tinha que derramar por nós, ele derramou. E assim tem que ser a nossa vida também. Na nossa paixão, nos nossos últimos momentos, a gente tem que falar: eu gastei tudo de mim. Não sobrou nada. E eu gastei tudo por quê? Para fazer o bem, para ajudar os outros, para construir aquilo que Jesus pediu para que a gente construísse. Olhos fixos no Senhor e vai em frente. Caminhando sobre as águas, Pedro sentia mais as ondas e o vento que os outros. A sua vida dependia da fé mais que a vida dos demais, precisamente porque tinha descido da barca e caminhava em direção a Jesus. Olha o que é o papel do Papa. Olha o que é o papel do Papa. Olha o que é quando tem um império romano querendo destruir a igreja por 300 anos. Quando tem um comunismo ali querendo destruir a igreja, uma perseguição na Rússia, e quando tem uma China hoje em dia atacando. Não, é ele fixo com os olhos no Senhor. Continue ali, é esse o caminho. Esse é o caminho, a verdade e a vida.
e segue nesse caminho. Olha que força, porque tem os olhos fixos no Senhor. Mesma coisa com a nossa vida. O Senhor é o único Deus, é o único caminho, é a única verdade. É só nele que se encontra a vida, em Jesus Cristo nosso Senhor. Não nos confundamos. Se a gente segue exatamente o que ele nos pede, a gente alcança a outra margem. Tudo dependia dele. Não é esta a arriscada situação do cristão? Não estamos também nós procurando caminhar em direção ao Senhor em meio às circunstâncias, externas e também interiores, que em boa parte fogem do nosso controle? Né? Se a gente for pensar na nossa vida, a gente não tem muito controle das coisas. A gente não tem muito controle das coisas. A gente não consegue nem garantir que a gente vai estar vivo amanhã. Então, é muito importante ter fé. É muito importante ter fé. Porque a maioria das coisas foge do nosso controle. Estamos mais expostos às ondas do que quem, temendo enfrentar-se com a imensidão do sobrenatural, preferem a pobre e aparente segurança que lhes oferece o pequeno âmbito de sua barca. Por isso é estranho que às vezes notemos que o chão se mexe, que tenhamos algumas inquietações. São precisamente nesses momentos que precisamos tomar consciência, uma vez mais, de que vivemos da fé, não de uma fé que acalma as ondas, que elimina as inquietações de caminhar sobre elas, mas sim de uma fé que, em meio a essas inquietações, nos dá uma luz e também dá um sentido a essas ondas. O cristão vê sentido nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Não é que a gente não tem, mas a gente vê um sentido nelas. Isso faz com que a gente suporte elas, com que a gente cresça com elas. Foi pela fé que fez os israelitas, atravessarem o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Sem fé, as dificuldades das vidas nos engolem. Lembra do Mar Vermelho, quando Moisés abriu? Aquilo é o sinal da fé. A fé é a mesma, é uma analogia muito próxima com o evangelho que a gente está vendo, Que Jesus, aqui é Jesus, vencendo o poder da água, vencendo o poder da natureza. E ali era Moisés, que pela sua fé abriu, abriu os mares. E aqueles, o povo escolhido que teve fé no seu intercessor, porque o seu intercessor era Moisés. Hoje nós temos a fé no Pedro, com a fé no seu intercessor, que era um ungido de Deus, seguiram ele fielmente, com os olhos fixos em Deus, e atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Sem fé, as dificuldades da vida nos engolem, nos entristecem, afogamo-nos nelas. Com a fé, não as evitamos, mas temos mais recursos. Sabemos que Deus pode voltá-las a nosso favor. Pareceria inquietante e pavoroso ao povo eleito ter de caminhar pelo fundo do mar, com perigo, ademais de que os seus inimigos os alcançassem. Mas, através dessa dificuldade, dessa inquietação, conseguiram a sua salvação. Ao final, comprova-se que a inquietação de caminhar em direção a Deus proporciona uma base mais firme para edificar a própria vida do que a aparente segurança que a barca oferece. Ou seja, é muito mais importante, muito mais sólido você edificar a sua vida no Senhor do que você ficar com medo na barca, nas suas inseguranças, no seu medo. Coragem, suas intenções são boas, você está no caminho do Senhor, tenha coragem para avançar a águas mais profundas. São João Paulo II dizia: ide a águas mais profundas. Inseguranças. Pedro já tinha dado uns 4 passos quando, redobrando a violência do vento, teve medo. Começou a afundar e pediu ajuda ao Senhor. Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Homem de pouca fé, quem lê o Evangelho fica surpreendido perante essas palavras. Inclusive, é possível que se sinta entristecido e se pergunte: se o Senhor recrimina pela sua falta de fé, a quem, vencendo o medo, desceu da barca e começou a caminhar com ele, o que poderia dizer de mim? Resta-me alguma esperança de que um dia Cristo veja em mim um homem ou uma mulher de fé? Porém, se continuas meditando, também surgirão outros questionamentos. Será que Jesus esperava que Pedro caminhasse sobre o mar com toda tranquilidade, como se o tivesse feito sobre a terra firme, num dia aprazível e ensolarado? Por acaso as palavras do Senhor significam que temos que ser impassíveis ou indiferentes perante os problemas? Não, porque o próprio Jesus Cristo se angustiou no Horto das Oliveiras perante algo objetivamente temível. Então, antes de Jesus sofrer a sua paixão, ele pediu ao Pai: afaste de mim esse cálice. Ele se inquietou. Jesus se inquietou com o destino terrível que ele teria que passar para redimir a humanidade. Ele teria que beber o cálice de todos os pecados da humanidade. E se muito mais do que sentir a dor humana das chibatadas, dos sofrimentos físicos que iriam lhe impor, das traições, das perdas de amizade, tudo que passou o nosso Cristo, mas também tem a dor de se sentir separado de Deus. Senhor, por que me abandonastes? Jesus diz isso porque ele se sentiu separado de Deus. Mas como pode isso? Porque o cálice que ele ia beber ia ser o cálice dos pecados de toda a humanidade. E a gente bem sabe que quando a gente comete um pecado grave, a gente já se sente separado de Deus. Imagina Cristo, que sem culpa, sem mancha, bebeu o cálice de todos os pecados da humanidade para pagar por eles. Então imagina o Filho de Deus se sentir separado do Pai, não por sua culpa. Ele inocente, Cordeiro inocente. Então, foi um cálice muito difícil que Jesus aceitou. E graças a Deus nós temos a sua salvação. A luta por viver de fé não tem como meta sentir-se seguro diante das dificuldades. Não é a tentativa de que as coisas não nos afetem, de que não nos importe o que é importante, de que não nos doa o que é doloroso, ou de que não nos preocupe o que é preocupante. Na verdade, é o empenho de não se esquecer de que Deus nunca nos deixa e de aproveitar essas circunstâncias difíceis para aproximarmos-nos ainda mais dele. Verdadeiramente a vida, que já de per si é estreita e insegura, às vezes se torna difícil, mas isso contribuirá para fazer-te mais sobrenatural, para te fazer ver a mão de Deus, e assim serás mais humano e compreensível com os que os rodeiam. É lógico que Pedro sentisse inquietação, e é lógico que a sentisse desde os primeiros passos, porque o que estava fazendo superava suas capacidades humanas. Quer houvesse vento e ondas, quer não os houvesse. Não é mais fácil caminhar sobre as águas sem vento e ondas que com eles? Onde esteve então a falta de fé de Pedro? Talvez nem tanto na insegurança que sentiu, mas em duvidar de Cristo. Até esse instante o seu olhar estava posto nele. Sentia-se inseguro, certamente, mas não reparava demais nisso. Quando a gente está com os olhos do Senhor, a gente tem medo, sim, a gente fica inseguro, mas a gente sabe que Ele está lá. Porque o que era crucial, o que requeria a sua atenção, eram os seus passos em direção ao Mestre. De repente, tomou consciência da sua insegurança e não se fiou de Jesus. Ou seja, aí ele se preocupou, ele tirou o olhar de Jesus para a sua insegurança. Ele colocou o olho na insegurança, ele colocou o olho na preocupação e tirou o olhar do Mestre. Aí que ele afundou. A insegurança natural, razoável, degenerou-se em medo. O medo é a insegurança que a gente dá atenção para ela. Ter insegurança é normal, ter tentação é normal, mas a gente não pode deixar essa insegurança se transformar no medo.
Temores. O medo oprime e torna reais problemas que inicialmente estavam só na imaginação. Então, quando a gente foca o olhar para esses pensamentos de insegurança, a gente gera o medo. É como se a gente estivesse vivendo no momento presente essa insegurança que estava na nossa cabeça. Algumas coisas nos acontecem porque temos medo de que nos aconteçam. Medo de que nos aconteçam, medo de ter uma tentação, medo de ficarmos nervosos, medo de ficar mal perante os demais, medo de não conseguir explicar algo com firmeza suficiente, medo de não saber enfocar um problema. Como lutar? Procuremos aceitar essa insegurança, porque só assim evitaremos que se converta em objeto da nossa atenção. Não nos deve importar como nos sentimos enquanto fazemos. Assim, poderemos caminhar em direção a Jesus Cristo, entre as ondas e os ventos, sem que nos angustiemos com as dificuldades que isso supõe. Então é isso. Quando vier um pensamento de insegurança, não é para a gente criar holofotes para ela. Não se preocupe com ela que esse pensamento passa. A gente tem que ter um só holofote, que é em Cristo Jesus. É em saber que a gente está fazendo, está seguindo o caminho que Ele ensinou. E é isso a nossa preocupação, olhos fitados nele. Quando essas inseguranças vierem, não dê atenção. Não dê atenção que elas passam. São como as nuvens do céu. Se aparece uma nuvem preta, a gente só espera ela passar. A gente não vai ficar acompanhando o dia inteiro essa nuvem preta. São João escreve numa de suas epístolas que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, e quem teme não é perfeito no amor. São José Maria gostava de resumir-o do seguinte modo: quem tem medo não sabe amar. O amor e o medo pertencem a ordens diversas, que se excluem, somente podem conviver quando o amor não é perfeito. O medo é um sentimento de inquietação perante a possibilidade de perder algo que se tem ou que se deseja possuir no futuro. Pois bem, a insegurança forma parte da condição humana, do fato de que não temos um domínio perfeito nem sequer sobre nós mesmos. Por isso, não podemos excluir totalmente a insegurança nesta vida. De outro modo, a esperança não existiria como virtude, porque onde há certeza absoluta, não cabe a esperança. Então, olha porque a insegurança é boa e é saudável, porque da insegurança vem a esperança. Então, quando a gente substitui a insegurança por esperança, a gente está seguindo o caminho de Deus. Isso vai se transformar em coisa boa para nós. Agora, quando a gente substitui a insegurança por medo, aí a gente está criando um cenário tenebroso da nossa vida. Por exemplo, digamos, um fato de ter um filho, por exemplo, ou ter filhos, se a gente vê nesse filho uma esperança de que ele vai trazer um futuro melhor, que ele vai trazer alegria, que ele vai dar bênçãos e trazer bênçãos e os momentos e a grande maravilha que vai ser isso, a gente vai ver isso de uma forma. Agora, se a gente vê esse filho como tendo que isso vai trazer preocupações, que isso vai trazer tal, que não vai conseguir manter isso, que não vai conseguir manter aquilo, que vai ter dificuldade disso e vai faltar uma empresa. Imagina, aí você vai se curvando e se curvando. Jesus não quer que a gente se curve, Ele quer que a gente erga a nossa cabeça para o futuro e veja o futuro com esperança. Isso com qualquer projeto. Seja o projeto mais difícil que ele for, a gente tem que ver ele com esperança. Seja também as tribulações, dificuldades. Então a gente tem que ver como essa dificuldade vai nos acrescentar, como essa dificuldade vai fazer a gente crescer e como isso vai nos ensinar e como isso vai aumentar nossa amizade com Cristo. É outra forma de ver a vida. É assim que o cristão tem que ver a vida, com esperança e não com medo. A ordem do amor tem que excluir, portanto, o temor, mas não forçosamente a insegurança. Viver na ordem do amor supõe, então, que a insegurança não se degenere em medo. Supõe aceitá-la, assumi-la, integrando-a numa visão mais ampla, dentro da confiança em Deus, sem pretender ilusoriamente excluí-la de todo. Não podemos aspirar a uma segurança total. A insegurança que podemos sentir diante das nossas poucas forças é ocasião de fomentar
o abandono em Deus. Então, olha que oportunidade é. A insegurança, ela é uma grande ocasião para você se entregar nas mãos de Deus. Olha que bacana. Deste modo, a fé não é vista como um peso, mas como uma luz, como algo que indica um caminho, que ensina a aproveitar a própria miséria para abrir a alma a Deus. Então você fala, eu não sou capaz de prever nem o que vai acontecer daqui a 1 hora, não sou capaz de prever o meu futuro, mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque o meu caminho é para Deus. Olha que maneira agradável de se entregar nas mãos do Senhor. E é claro, se entregar de uma maneira responsável, fazendo o que Ele te pede, né? Trabalhando, fazendo bem ao próximo. Isso é se entregar. Entregar-se a Deus é fazer a vontade dEle. Não é ser um completo, não é virar uma planta. Deus não nos fez planta, Deus nos fez seres humanos para fazerem a vontade dEle, a imagem e semelhança. Então a gente tem a nossa parte, entregar-se nas mãos de Deus, fazer a sua santa vontade, que a gente consegue conhecer pelo Evangelho, pela Santa Igreja, pela todas as revelações que Deus nos deixou, principalmente a revelação pública que está no Evangelho. O cristão não espera de Deus que o faça sentir-se seguro em si mesmo. Espera que a confiança nele o ajude a ver para além da sua insegurança. Se o nosso olhar não se fixa na própria limitação, mas, sem rejeitá-la, a transcender a insegurança, podemos realmente excluir o temor e viver na ordem do amor. Olha que bonito. Sem sacrifício não existe amor. Sem o desafio não se prova o amor por nada, por ninguém. Jesus se sacrificou por nós, a gente se sacrifica também. E quando a gente enfrenta as inseguranças, por amor a Ele, a gente prova o nosso amor. Um homem ou uma mulher de fé experimenta a inquietação, a dúvida, fica nervoso, sente vergonha, teme ficar mal diante dos outros, vê-se incapaz. Porém, aceita esse sentimento sem atribuir-lhes mais importância da que tem, sem permitir que absorvam o seu olhar e o paralisem. Não se revolta contra eles, não os vê como uma prova de sua falta de fé, nem deixa que o fato de senti-los o desanime. E segue adiante, ainda que descubra pontos da doutrina que necessita entender melhor, ainda que se sinta superado ou fora de lugar, ou ainda que a voz lhe trema. Aprendeu a não dar especial atenção a essas inquietações, aprendeu a caminhar em direção a Cristo entre as ondas. E se a força do vento ou do mar o impedisse de vê-lo, sabe que é criança, sabe que é pequeno. Não tens visto as mães da terra, de braços estendidos, seguirem os seus meninos quando se aventuram, temerosos, a dar os primeiros passos sem a ajuda de ninguém? Não está só, Maria está junto de ti. Com ela, a alma aprendeu a confiar em Deus. E aí vem nossa grande mestra, nossa Mãe Santíssima, que deu o exemplo de confiança em Deus. Maria se sentiu insegura? Como se dará isso se não conheço homem algum? Maria é uma menina jovem ali que seria a mãe de Deus, a mãe do Salvador, a mãe do Messias, uma menina que tinha 14, 13 anos. Como se dará isso? E ela nos ensina. Aquilo era uma insegurança, mas ela viu aquilo com medo? Não, ela não transformou aquela insegurança em medo, ela transformou em esperança. Por isso que ela é a rainha da esperança. E nós também, nós cristãos, devemos ser portadores da esperança. A gente tem que ver a situação do mundo com esperança. Não é ver o mundo tá uma desgraça, nada vai dar certo, e vai acabar tudo, e não bota filho no mundo, e o mundo vai por água abaixo, e vai acabar todos os recursos, e a humanidade está piorando. Não, o cristão vê com esperança. O cristão, ele tenta ser luz no mundo, ele tenta melhorar o mundo. É isso que ele olha, é isso que olha. E cada dificuldade que aparece na vida dele, ele vê com esperança, como prova, para que ele possa amar mais o Senhor. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.